Talvez você já tenha se sentido assim, como se estivesse preso em si mesmo, querendo profundamente mudar, mas repetindo os mesmos erros, o mesmo pensamento corrosivo, o mesmo comportamento que logo depois pesa como uma culpa silenciosa. É como estar em um cárcere invisível, uma cela que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Paulo descreve essa condição com uma clareza desconcertante. Não é apenas fraqueza humana, é um conflito espiritual, uma guerra interior entre o velho homem, aquele moldado por traumas, crenças limitantes, vícios emocionais, e o novo homem que anseia por liberdade, por verdade, por Deus. Esse conflito não é só psicológico, ele vibra na carne, molda a bioquímica do corpo, vicia o cérebro em padrões emocionais de dor e repetição. A ciência de hoje confirma o que Paulo já intuía pelo espírito. A mente pode escravizar. Neurônios viciam-se em emoções como tristeza, raiva, rejeição. O corpo passa a desejar o que o destrói. E é por isso que muitos não conseguem romper com certos padrões, não porque são fracos, mas porque foram moldados assim, condicionados por uma história antiga, por feridas que nunca cicatrizaram. Romper esses ciclos não é apenas uma questão de vontade, é uma questão de entrega, de metanoia, palavra grega usada por Paulo, que significa uma mudança profunda de mente, de direção, de consciência. E metanoia não se faz com fórmulas rápidas. Ela começa quando aceitamos olhar de frente para o que nos prende, quando, como barro nas mãos do oleiro, permitimos ser desfeitos para sermos refeitos. Você não está sozinho nessa luta. A dor que sente não é um fracasso espiritual, é o parto de uma nova criação. Cada ciclo que parece impossível de romper esconde em si um convite divino: morrer para o velho, para que o novo possa viver. E esse novo homem não nasce da força, mas da cruz. A prisão invisível da mente. Quando o Egito mora dentro. Nem todo cativeiro tem correntes de ferro. Alguns são feitos de pensamentos repetitivos, narrativas antigas e emoções que se reciclam em silêncio. O povo de Israel saiu do Egito com os pés, mas muitos continuaram lá com a mente. E assim somos nós. Deixamos relações abusivas, mudamos de cidade, encerramos ciclos, mas seguimos alimentando internamente os mesmos medos, o mesmo sentimento de inadequação, o mesmo anseio por aprovação que nos mantinha escravizados. A mente humana, sem renovação, se apega ao que é familiar, mesmo que doa. O deserto para Israel era a rota para a terra prometida, mas muitos olhavam para trás e sentiam saudades das cebolas do Egito, metáfora viva da mente que prefere a escravidão confortável à liberdade incerta. Paulo chamava isso de andar segundo a carne. Não a carne apenas no sentido físico, mas no sentido da velha estrutura mental. Um sistema de crenças que opera fora da graça, pautado no controle, na autopunição e no medo. E aqui, a neurociência espiritual se alinha com a teologia paulina. Estudos mostram que o cérebro humano se reconstrói em torno daquilo que se repete. Emoções intensas, quando alimentadas por anos, formam trilhas neurais profundas, verdadeiros caminhos de ferro mentais por onde passam os mesmos trens de pensamento. Mesmo quando a realidade muda, o corpo continua reagindo como se ainda estivesse no trauma original. É como viver com o Egito alojado no coração. Por isso, não basta sair de um lugar tóxico. É preciso permitir que Deus desfaça os muros internos que esse lugar construiu em nós. E isso exige mais do que força de vontade. Exige vulnerabilidade espiritual. Uma disposição de orar como Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. O processo de libertação começa quando reconhecemos que os pensamentos que temos não são,
necessariamente, a verdade que Deus pensa a nosso respeito. Há vozes que se disfarçam de consciência, mas são ecos antigos de opressores passados. E é por isso que Paulo exorta: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A boa nova é que a mente, assim como o corpo, pode ser regenerada. Mas isso não acontece na pressa da ansiedade. A renovação começa no silêncio, na contemplação da palavra, no reposicionamento diário da identidade. O Egito só sai da alma quando o coração se rende e quando permitimos que o Espírito Santo reescreva, dia após dia, a verdade de quem somos. E às vezes, tudo começa com uma simples oração: Senhor, liberta-me do que ainda me habita, mesmo que já não me cerque. Espinhos na alma. Os ciclos que Deus não remove imediatamente. Há dores que não cedem ao tempo, feridas que resistem à oração, padrões que insistem em permanecer mesmo diante da fé sincera. Paulo, apóstolo das revelações celestes e da graça abundante, conhecia bem esse paradoxo. Ele orou 3 vezes para que o Senhor removesse o espinho que o atormentava. E a resposta não foi a cura, mas a presença. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 12, 9. Nem todo ciclo se rompe no tempo que desejamos. Há espinhos que Deus permite, não como punição, mas como ferramenta de lapidação. Certas repetições na vida, sejam elas emocionais, relacionais ou espirituais, não são sinais de fracasso, mas convites a um mergulho mais profundo. Onde a dor insiste, há algo que ainda precisa ser revelado. Uma autossuficiência disfarçada, uma dependência emocional travestida de fé, um orgulho sutil que se esconde sob a capa da espiritualidade. No campo da neurociência espiritual, aprendemos que o cérebro humano evita o desconforto. Ele cria atalhos para voltar ao conhecido, mesmo quando esse conhecido é doloroso. Por isso, muitas vezes, o ciclo não se rompe porque ainda há apego àquilo que nos fere. O espinho que permanece desarma o ego. Ele nos obriga a parar de fingir força e nos empurra para o colo da graça. Quando Deus permite que a dor continue, Ele está nos protegendo de uma queda maior, aquela em que acreditamos que somos deuses de nós mesmos. E há um consolo nisso, pois não somos medidos pelo ciclo que ainda não conseguimos vencer, mas pela fé que cultivamos mesmo em meio a ele. Paulo entendeu isso quando passou a se gloriar nas fraquezas, pois nelas o poder de Cristo repousava sobre ele. A persistência do espinho não é a ausência de Deus, é a pedagogia do amor que prepara o interior para sustentar o que virá. Como a videira que precisa ser podada para frutificar, a alma também é ferida para ser curada em profundidade. Então, se há um ciclo em sua vida que parece resistente, não se desespere. Talvez ele seja o altar onde sua fé está sendo refinada. E se a cura ainda não chegou, talvez seja porque há algo mais precioso sendo gerado. Um coração quebrantado, uma humildade que não se aprende nos dias fáceis, uma confiança que não se baseia em resultados, mas na fidelidade de um Deus que transforma até o espinho em instrumento de glória. O cativeiro do auto-engano, quando a fé se torna performance. Há uma prisão ainda mais sutil do que o pecado, a ilusão da santidade. Quando a alma se acostuma a aparentar vitória enquanto sangra em silêncio, ela constrói ao redor de si um templo de máscaras, onde a fé deixa de ser encontro e se torna espetáculo. Paulo, com a firmeza de quem ama profundamente, escreve: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Ele não fala a ímpios, mas a crentes. A homens e mulheres que, muitas vezes, confundem aparência com essência.
Quantas vezes a espiritualidade se torna um esforço de performance? Palavras bonitas, posturas reverentes, rotinas devocionais impecáveis e um coração vazio, exausto, com medo de ser descoberto. O auto-engano é sorrateiro. Ele se veste de boas intenções, mas esconde a alma da presença real de Deus. Porque Deus não visita fachadas. Ele habita em corações quebrantados. A performance agrada o homem, mas é a vulnerabilidade que atrai o céu. A neurociência nos ajuda a entender esse fenômeno. O cérebro humano busca aprovação. Desde a infância, somos condicionados a associar amor com desempenho. Quem agrada é aceito. Quem falha é rejeitado. E assim, sem perceber, carregamos esse padrão para nossa relação com Deus. Buscamos cumprir os rituais corretos, pensar as palavras certas, esconder as emoções que julgamos inaceitáveis, tudo para tentar merecer um amor que já nos foi dado de graça. Mas a graça não é um palco. É um leito onde o cansado pode repousar sem medo. Paulo não apenas reconheceu sua fragilidade, ele a anunciou. Quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Porque nesse lugar de verdade, onde a alma se despe das aparências e confessa suas dúvidas, ali Deus opera. Ali, a fé deixa de ser uma armadura pesada e volta a ser um relacionamento vivo, íntimo, real. Se sua alma está esgotada de tanto tentar parecer forte, talvez hoje seja o momento de parar de atuar e começar a viver. A libertação não começa com uma vitória, mas com uma confissão. Dizer a Deus: Senhor, não o que eu quero parecer, mas quem eu realmente sou diante de Ti. É nesse altar da sinceridade que os ciclos começam a se romper, porque onde há verdade, há espaço para a cura, e onde há graça, não há necessidade de fingir. Metanoia no deserto. A mente que se renova na escassez. A transformação verdadeira não acontece nos palácios da abundância, mas nos vales da escassez. Foi no deserto que o povo de Deus conheceu o maná, e foi também no deserto que Paulo aprendeu o contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Não porque sua vida era estável, mas porque sua mente havia sido treinada a não depender das circunstâncias para permanecer firme na fé. A metanoia, essa mudança profunda de mentalidade a qual Paulo continuamente nos chama, não floresce no conforto. Ela é forjada no silêncio das esperas, nas noites sem respostas, nos dias em que tudo parece faltar. Deus, em sua pedagogia divina, permite que passemos por desertos não para nos punir, mas para nos reconstruir por dentro. Porque há padrões que só se rompem quando somos despojados do que nos dava falsa segurança. A mente antiga, acostumada ao controle e ao imediatismo, não sobrevive bem ao deserto. Mas a nova mente, a mente de Cristo, nasce ali. A neurociência espiritual revela que o cérebro só reconfigura suas rotas quando exposto à repetição consciente de novos pensamentos. E é exatamente no deserto que essa reprogramação se torna possível. Sem as distrações da fartura, sem os ruídos do excesso, aprendemos a ouvir o sussurro de Deus. Ali, no lugar onde tudo parece secar por fora, algo começa a brotar por dentro. Uma nova percepção, uma nova forma de ver, de sentir, de crer. Paulo não foi transformado na estrada de Damasco apenas pelo impacto da luz, mas pela cegueira que veio depois. Foi na escuridão da alma que ele teve seus olhos verdadeiramente abertos, e assim também acontece conosco. O deserto não é ausência de Deus, é presença em forma de processo. É o cenário onde ele retira os ruídos para falar ao coração, onde ele permite a escassez para revelar o que realmente sustenta. Se você está atravessando um tempo em que tudo parece escasso, amor, sentido, força, saiba que talvez esse seja exatamente o solo onde Deus está plantando a sua nova mente.
E essa mente não será ansiosa, nem reativa, nem movida por medo. Será uma mente alicerçada na confiança, treinada na paz, afinada com a frequência da eternidade. A escassez do deserto é apenas o invólucro da abundância interior que está sendo gerada. E, no tempo certo, ela florescerá. A cruz cotidiana, a técnica espiritual para romper padrões. Há um segredo escondido nas entrelinhas da caminhada cristã, um mistério que Paulo sussurra com firmeza. Cada dia morro. 1 Coríntios 15:31. Não se trata de um exagero poético, mas de uma realidade espiritual profunda. Porque romper padrões não é um evento extraordinário, é uma crucificação diária. A cruz não é um símbolo de sofrimento pelo sofrimento, mas a técnica espiritual mais poderosa para desativar o ciclo do ego. Ela separa o que é carne do que é espírito, o que é impulso do que é revelação, o que é imediatismo do que é eterno. O ego, com sua fome de controle e validação, se alimenta de padrões emocionais fixos. Ele quer a última palavra, quer ter razão, quer alívio rápido para o desconforto interior. Por isso, cada vez que escolhemos responder com amor onde havia ira, silenciar onde o orgulho queria gritar, esperar onde o desespero queria correr, estamos cravando mais um prego na carne e dando voz ao espírito. Isso não é repressão, é rendição. Não é anulação, é transcendência. Do ponto de vista neuroespiritual, o cérebro interpreta esses pequenos atos de negação do ego como ameaças. Ele ativa mecanismos de defesa, libera substâncias que induzem ansiedade, medo, insegurança. Mas é nesse exato momento que a cruz atua como bisturi. Corta, limpa, desinfeta, ainda que doa. Porque cada vez que o eu é vencido, uma nova rota neural pode ser formada. Cada vez que o padrão é negado com consciência e entrega, o cérebro aprende que existe outro caminho. E assim, a transformação que parecia impossível se torna hábito sagrado. Jesus não prometeu um caminho sem dor, mas um jugo suave. Suave porque é leve para o espírito, mesmo quando pesa para a carne. E Paulo entendeu isso melhor que ninguém. O poder da cruz está justamente na sua repetição silenciosa. Não se trata de carregar madeiros visíveis, mas de viver, dia após dia, crucificando o ego para que o Cristo viva em nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Se há ciclos que insistem em voltar, talvez seja porque ainda buscamos vencê-los na força do braço, e não na sabedoria da entrega. A cruz diária não é punição, é libertação. Ela nos ensina que vencer não é dominar, mas morrer com propósito. Porque só aquilo que morre no altar do sacrifício pode ressuscitar em forma de vida abundante. E quando o eu finalmente silencia, o espírito pode falar com clareza. E ele sempre diz a mesma coisa. Você não está só. Estou em você. E estou fazendo tudo novo. O novo homem que surge da cinza. Romper um ciclo é mais do que parar um comportamento. É morrer para uma identidade que já não nos serve e renascer em uma verdade que ainda estamos aprendendo a habitar. O apóstolo Paulo sabia disso como quem foi refeito pelo próprio Deus. Antes, perseguidor. Depois, perseguido por amor. Sua vida é um testemunho de que ninguém é tão cativo que não possa ser transformado, nem tão falho que não possa ser chamado. Mas a transformação não vem sem ruína. Antes de Deus reconstruir, ele desfaz. Como o oleiro que quebra o vaso para refazê-lo com mais beleza e utilidade, Deus permite que sejamos desconstruídos até que o novo homem possa emergir das cinzas. A epigenética espiritual nos ajuda a entender esse mistério. Não somos prisioneiros do nosso passado genético ou emocional. O ambiente, os pensamentos, os sentimentos, tudo isso pode ativar ou silenciar genes. Assim como a palavra pode ativar uma nova identidade em nós, quando recebida com fé e constância.
O velho homem, moldado por traumas e defesas, opera num campo de sobrevivência. Já o novo homem, nascido do Espírito, opera num campo de criação, onde não se vive mais por reação, mas por revelação. Onde a alma aprende a ouvir antes de responder, a confiar antes de controlar, a amar antes de entender. Mas esse novo homem não aparece de forma mágica. Ele é cultivado na entrega, na repetição da fé, na insistência de crer mesmo quando tudo parece igual por fora. Ele se revela quando, no lugar de reagir como antes, escolhemos a via mais estreita, a do perdão, da mansidão, da esperança. E cada vez que essa escolha é feita, uma camada do velho se desfaz e uma semente do novo germina. O processo é invisível, mas é real. Como a semente que morre na terra antes de florescer, o novo homem se desenvolve em segredo até o dia em que brota com força. Paulo escreve aos Efésios com uma ternura firme: Despojai-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22, 24. Esse despojamento não é apenas renúncia, é libertação. O que parece perda é, na verdade, parto. O que parece fim é início. E o que parece morte é o prelúdio da ressurreição interior. Então, se hoje você se sente em ruínas, como um vaso quebrado, lembre-se, o oleiro não abandona o barro em processo. Deus não reconstrói algo sem antes transformá-lo por completo. E se você se entregar ao toque dele, mesmo com os cacos da alma, o novo homem surgirá, mais forte, mais leve, mais inteiro. Porque a graça não apenas perdoa o passado, ela reescreve o futuro. E o ciclo se rompe não quando a dor desaparece, mas quando a alma finalmente crê. Agora sou nova criação. O que era já não define mais o que serei. Conclusão. E se o ciclo que mais te cansa for o caminho para o teu encontro mais profundo? Não é à toa que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Nem mesmo os ciclos que nos entristecem, que nos envergonham, que parecem nos arrastar para longe da promessa. Há um mistério escondido no que se repete. Aquilo que volta à tona, ainda que doa, está revelando o que ainda precisa ser curado, entregue, redimido. Nada é em vão na fornalha dos que esperam no Senhor. E mesmo o padrão mais persistente pode ser, na verdade, o instrumento que o céu usa para te aproximar do teu centro mais verdadeiro. Cristo em ti, esperança da glória. A mente natural busca atalhos. Ela quer o fim rápido do sofrimento, a solução imediata, o rompimento visível. Mas o Espírito opera em camadas. Ele sonda as profundezas da alma, não para nos expor, mas para nos curar de dentro para fora. E nessa jornada de libertação, Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Cada queda que nos leva a um clamor mais sincero, cada noite escura que nos força a buscar a luz interior, cada falha que nos ensina humildade, tudo isso está trabalhando silenciosamente para formar em nós um caráter inabalável, uma fé enraizada, um amor que não depende de circunstâncias. A transformação que o Pai deseja não é superficial. Ele não quer apenas que paremos de errar. Ele quer que sejamos novos, não remendados, mas refeitos, como o vaso nas mãos do oleiro, em Jeremias 18, que ao se quebrar, não foi descartado, mas remodelado. Deus não joga fora o que se parte, Ele refaz, e o que Ele refaz, ninguém mais pode deformar. Portanto, ao encerrar este momento contigo, deixo uma pergunta que talvez soe como um sussurro do Espírito ao teu coração. E se aquilo que você mais tenta vencer for, na verdade, o lugar onde Deus quer te encontrar? Não lute apenas para se livrar da dor. Renda-se para ser transformado por ela, porque há uma glória que só nasce do pó.
E há um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação, esperando para emergir do exato ponto onde hoje você se sente fraco. Ali, justamente ali, a graça será suficiente. E o ciclo, enfim, deixará de ser prisão, para se tornar portal,